Muito bem, gente. Então agora a gente vai continuar a nossa aula. Eu só quero deixar isso aqui pronto. Com mais um tema hoje que eu gostaria de deixar para vocês. Tá? Novamente, né? Isso aqui eu só peço que vocês ignorem um ano. A gente está em 2020. Eu estou reciclando algumas dessas aulas. E a gente está nas unidades capítulo 3 do CATS e unidades, acho que 4 e 5 do Roth. Tá? O que é que a gente vai falar? Sistema de dois níveis, acho que a gente já falou várias vezes, lógica de multiníveis. Acho que uma das coisas que a gente vai tratar aqui nesse finalzinho vai ser esse pedacinho aqui dessa aula 8. É rápido, gente. Vai ser super rápido e não tem muita dificuldade. É muito mais informativo do que formativo. Tá? São informações, né, que vocês vão pegar para poder aprender e ter um certo entendimento aqui desse problema. Né? Vocês já estão bastante calejados nessa questão de representação, seja de soma de produtos ou produtos de somas, mas eu não sei se vocês estão se lembrando muito daquelas questões da gente ter inversores em algumas das linhas. Então o que a gente faz? A gente coloca essa bolha aqui nessa entrada, na verdade, para poder representar essa linha aqui, vamos chamar essa aqui dessa linha B, tá? Em vez de eu ficar colocando A barra, B barra, o que eu faço? Eu coloco uma bolha aqui, tá? Para poder falar que eu coloquei um inversor aqui. Aí alguém vai falar, poxa, mas então, se eu tiver mais algum lugar com um inversor, exemplo, esse outro, eu gastei um inversor aqui, né? Mas não é bem essa a ideia ainda, tá? Não é bem ela ainda. Eu vou mostrar o que é que a gente vai querer construir com isso. A ideia, gente, é a seguinte: é para a gente substituir aqueles minterms que tenham portas AND com portas NAND, tá? E colocar dessa forma um inversor para compensar nas entradas da porta OR. Peraí, o que é que a gente está falando aqui? A gente está fazendo o De Morgan aqui, não é isso? Exatamente isso. A gente inverte para depois achar a expressão dual. Agora, por que... Ou seja, peraí, como assim? Olha só, vamos pegar essa porta aqui de cima. Eu tenho uma AND e aqui eu tenho uma OR. Mas aqui eu tenho uma NAND e eu coloquei essa negação. Ou seja, na prática eu não fiz nada. Eu coloquei um inversor aqui e outro inversor aqui. Isso é uma forma gráfica de nós começarmos a simplificar equações e circuitos ao mesmo tempo. Como assim? Olha só. O próximo passo é esse daqui. Eu agora posso substituir esta porta que aqui estava por essa que estava aqui. Por quê? Porque olha aqui, o De Morgan, isso que eu estava falando, um ou de não A ou não B é a mesma coisa que um NAND de A e B, tá certo? Agora, por que isso vale a pena? De novo, aquele nosso exercíciozinho de sair contando transistores. Vamos esquecer esses dois inversores aqui, porque eles continuam, tá? Se antigamente eu tinha 6 mais 6, 12, agora eu passei a ter 4 mais... Eu ignorei aquelas duas, tá? Na verdade, seria um pouco mais, mas não tem problema. Se antes eu tinha 6 mais 6, 12, agora eu passei a ter 4 mais 4, 8. Tá certo? Toda vez que nós pudermos migrar para uma rede de 2 níveis de portas NAND, nós vamos estar economizando área, nós vamos estar diminuindo o número de transistores para poder condensar toda essa lógica aqui. Então é mais ou menos isso que é o objetivo aqui. Tá certo, gente? Então, vamos ver. Agora vamos fazer o caso da NOR. É a mesma ideia. Por que a gente quer fazer com a NOR? Bom, de novo é aquela história. A gente pode ser que a gente tenha um produto de somas e a gente pode representar esse produto de somas, na verdade, por portas NOR que estão aqui. Então a gente tem uma rede que antigamente era essa, de novo.
aqui eu tinha 6 mais 6, vamos fingir que não tem uma outra, só para a conta ficar fácil. Se aqui eu tinha 12, tá certo? De novo aqui agora eu passo a ter 8, então eu economizo, tá certo? Então essa é uma das ideias que a gente utiliza para poder simplificar o circuito. Ou seja, o que a gente quer migrar? A gente quer migrar daquela soma de produtos ou produtos de soma para uma lógica de 2 níveis utilizando apenas portas NAND ou apenas porta NOR, se havíamos começado de um produto de somas para migrar para NOR, ou havíamos começado de uma soma de produtos, onde a gente tinha portas OR e AND, para uma rede só de portas NAND. Isso é legal, né? Isso é bem legal, porque aí a gente sai de ficar misturando esses tipos de porta para uma só. Então, basicamente é isso. Aqui é uma forma que a gente está colocando, né, de como que a gente escreve essas redes, tá certo? Utilizando apenas a redes, utilizando o teorema de De Morgan, né, para a gente representar com redes de apenas portas NAND ou portas NOR. Tá claro? Em outras palavras, esses mnemônicos aqui de baixo, eles são legais para a gente lembrar, né? Você pode representar uma porta... peraí, alguém fez perguntas aqui, foi Pedro, né? Pedro, isso só compensa se eu tiver uma ou mais entradas negadas, certo? Me dá um tempinho para eu pensar se sua ponderação é pertinente ou não, Pedro. Eu acho que na realidade compensa mais, porque lembra em uma das aulas que eu falei, o que você quer? É a ideia do Bruce Lee, né? Em vez de você saber mil golpes e treinar um só, não, você aprende um único golpe e treina ele 1000 vezes. Então, a ideia é, vamos aprender a fazer a melhor porta NAND possível e depois tentar reduzir tudo para redes de porta NAND. É um pouco nesse espírito, entendeu, Pedro? Em vez de a gente ficar tentando melhorar portas de tudo quanto é jeito e fazer aquela salada de letrinhas e de portas e tudo mais, o melhor é, vamos aprender a usar a De Morgan para converter somas de produtos em redes NAND apenas. Então, um pouco nesse sentido, entendeu, Pedro? É claro que se eu tiver uma ou mais entradas negadas, né, no caso, você está pensando naquela entrada lá, pode ser que a coisa se complique um pouco, né? Acho que são problemas distintos, a gente pode depois elaborar isso um pouco mais, tá? Mas a lógica da gente trabalhar disso a gente sai da soma de produtos, eu vou pegar nesse caso, sai da soma de produtos e entra só para redes NAND. Pedro continuou com a pergunta, mas eu falei quanto ao número de transistores, por que eu teria que entrar as entradas com inversor? Aí, Pedro, é o seguinte, eu acho que eu entendi sua pergunta. A sua pergunta era o seguinte, porque você está olhando para essa bolinha aqui, nessa bolha, e está pensando, aqui não era melhor eu ter aquela linha vamos chamar aqui nesse caso do C barra, em vez de colocar um inversor, porque aqui no caso eu tinha um fio grandão que passa por todas essas portas, e aí eu coloquei um inversor só nessa daqui. Aí se eu tiver mais uma, será que compensa? Aí de novo, Pedro, aí a gente tem que olhar caso a caso para entender como que está o roteamento de todos esses sinais que aqui estão e ver se compensa botar um inversor. Porque, de novo, o princípio básico, né, que a gente tem que se guiar quando vai fazer esse tipo de ponderação, fio versus silício, vamos colocar assim dessa forma. Fio versus silício é o seguinte... Fios são todas essas possibilidades que eu tenho aqui, ou seja, são letras, né? São literais. Fios são literais, né? E silícios são operações lógicas, seja uma negação, seja uma porta AND. Então, a pergunta que a gente faz quando a gente olha para uma equação é a seguinte: fio versus silício. Fio é literais, silício são portas. Então, o que é que compensa? Depende, né? A gente tem que saber de onde estão vindo aqueles fios, ou se compensa eu ter mais fio
e menos porta. Então vai depender do número de negações que eu tiver por aqui. Então sua resposta, sim, faz sentido, sim. Sua ponderação faz sentido. Mas veja que você está tratando desse problema de K que eu estou circulando aqui com laser, tá? Enquanto que aqui o objetivo é a gente migrar desse conceito de, esse caso aqui estou desenhando, né, produto de somas para uma rede NOR. No mesmo caso, de forma alternativa, a gente estava migrando de uma soma de produtos para uma rede NAND. E aí o Pedro continua. Eu quis dizer que você ganharia 2 transistores passando de AND para NAND, correto, mas perderia 2 colocando o inversor dentro da NAND. Correto? Não, você está correto. Você está correto. Mas eu queria só separar o problema em 2, tá? O seu ponto é correto, mas o objetivo aqui dessa explanação, Pedro, não é tanto falar do que está acontecendo do lado de cada porta, e sim do lado de lá. Tá? Da gente mudar essa forma da gente pensar em soma de produtos e passar. O ponto todo dessa aula aqui, desse finalzinho da aula, é a gente sair da soma de produtos e migrar para redes NAND. Isso a gente faz como? A gente faz assim. Aqui tá vendo que, olha só, esse primeiro elemento aqui que está aqui, esse que está aqui em cima. Se eu tinha uma soma de produtos, ou seja, em algum lugar eu tinha NANDs, lembra? Eu tinha ANDs. Eu tinha uma soma, aqui estaria entrando, né, do lado esquerdo dessa porta OR, um monte de AND. Mas se eu passo para cá, você viu que automaticamente eu transformei uma soma de produtos numa rede NAND. Você viu aqui? Conseguiu enxergar? Era esse o objetivo. Da mesma forma, se eu tivesse um produto de somas, ou seja, esse aqui é aquele elemento, né, que está me fazendo o produto de todas as somas, eu posso migrar para uma rede NOR, porque eu converto essa e olha a bolha. A hora que passa essa bolha, se eu tinha soma do lado de cá, eu pego essa bolha e transformo aquele monte de OR em portas NOR. Então eu estou só focando nessa primeira linha que está aqui para a gente fazer essa conversão de soma de produtos para uma rede NAND ou produto de somas para uma rede NOR. Tá certo? Mas o seu pensamento está correto na gente sempre ter de ficar fazendo essas ponderações, tá claro? Para a gente poder diminuir. Então, essa aqui, né, a conversão. É isso aqui, ó, acabou de dizer isso, né? Converter redes de ANDs e ORs para redes NAND e NOR. É só colocar esses inversores nos lugares certos. E se eu colocar um, eu tenho que negar ele depois para a gente conservar e não alterar a função lógica, né? Nesse caso, era isso que aqui está. Isso aqui vira uma NAND, né? Isso aqui já é uma NAND, né? Ele colocou uma hora aqui, mas é porque no final das contas, né? Isso aqui é equivalente, equivale, é assim, uma OR com 2 entradas negadas e uma saída negada é uma NAND, né? Que é isso que aqui está, aqui, tá certo? É isso que a gente está querendo fazer aqui, tá certo? Para que no final a gente migre só para uma rede só de portas NAND. Então verificar essa equivalência é essa daqui que está, né? Eu acho que a gente não precisa nem gastar muito tempo com isso, né? Mas basicamente é isso que a gente está verificando aqui, a equivalência dessas duas formas para que a gente possa converter. Agora, essa é a outra forma da gente fazer isso com portas NOR. A mesma ideia, tá? Perceba que ele começa a chamar essa aqui de NOR, por quê? Porque eu estou negando as entradas, tá certo? Eu nego as entradas e eu transformo numa NOR. Isso aqui vai ser igual a uma AND. Ficou claro, gente? O que é que a gente está fazendo? Novamente, o objetivo final é se livrar de portas, de fazer redes com apenas um tipo de porta, NAND ou NOR. E a vantagem disso é que nessa conversão a gente elimina inversores que a gente deveria colocar, uma vez que a porta NAND ela tem apenas 4 transistores. Tá claro? De novo, vamos verificar essa equivalência.
Vocês podem verificar aqui que é bastante intuitivo aqui, né? Então você tem A e B ou C e D. Quando eu coloco isso aqui na porta NOR, é isso que ela fica, né? Então a gente tem o quê? NOR de não A, não B, ou NOR de não C, não D, negado. Tá? Negado duas vezes aqui. Tá? Quando a gente aplica De Morgan, a gente chega nessa expressão que reduz a essa forma equivalente, que era uma soma de produtos. Tá certo? Esse é um outro caso, né? A gente transformou uma soma de produtos numa rede NOR. Na lógica de multiníveis, né? De novo, eu acho que aqui eu estou começando a me repetir aqui um pouco mais, tá? Mas, novamente, observem todas aquelas ponderações que a gente faz, né? Fios literais, tá certo? Via de regra, né? Quando eu estou falando de literais, eu estou falando de fios. Se eu consigo diminuir o número de literais, eu estou conseguindo diminuir o número de fios. Mas também, o número de fios também tem a ver com o número de níveis que nós temos, tá certo? Então, observem aqui que sempre... Então, peraí. Então, você pode parar e falar o seguinte, mas peraí, 25 fios? De onde estão surgindo esses 25 fios? Então, primeiro a gente tem que contar qual o número de literais que nós temos aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 3, 18. Mais 1, 19. Beleza. Mais 6 fios internos. Quais são? Os que vão conectar todas essas portas aqui. Então, é uma soma de produtos, né? Então, eu preciso de um fio aqui para ligar, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 25 fios. De novo, né, aquela forma da gente olhar para uma expressão e começar a fazer as contas de fios versus portas. E mais, as portas, a gente tem de computar o número de entradas delas. Por quê? Porque o número de entradas delas vai exigir um número equivalente de transistores. Aqui, por isso que aqui ele chega aqui e fala, uma porta ou de 7 entradas pode nem existir. Bom, não é que não existe, a gente pode construir o que a gente quiser, só que em primeiro lugar vai ocupar um espaço absurdo, não é prática, e pode ser que dê um defeito também. Percebam que essa última ponderação que eu acabei de colocar, como assim um defeito? Gente, se a gente faz pode acontecer defeitos de fabricação, e se eu coloco uma porta gigante dessa aí, às vezes pode ser uma porta dessa aí que inviabiliza o circuito como um todo. Mas esse assunto de fabricações com defeitos, isso em si só já é uma área de pesquisa, né? Porque a gente está sempre tentando contribuir aqui, aumentando essas outras possibilidades, que a gente pergunta, e se, né? Bom, essa aqui é uma forma bem mais compacta, né, da gente representar essa acima. A gente fatorou ela não está descrita como uma soma de produtos de 2 níveis, né? Ela aqui no caso está com 3 níveis, mas olha só, a gente está aqui com 10 fios, porque a gente tem 7 literais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3 fios internos. Olha que beleza. Quais são esses 3 fios internos? A gente tem 2 fios aqui. Peraí, cadê os fios internos aqui? Eu tenho um fio aqui, mais um outro fio aqui. Tá certo, gente? Vocês estão conseguindo enxergar aqui os 2 fios aqui? Os 3, né? Na verdade. Tem um aqui para poder fazer essa função. O outro aqui, mais esse outro aqui. Se eu olhar para o circuito, eu vou enxergar isso também com facilidade, né? Então, quais são esses internos, os fios internos? Aqui tem um fio interno, que é esse cara que está aqui para esse. Aqui tem um outro, tá certo? Tem um F, terceiro, tá certo? Então, 1, 2, tá certo? 3, né? De cada uma dessas funções. E esse outro que aqui está. Esse é outro interno, tá certo?
Então, peraí. 3 ou 2 ou 4 ou 5. Internos, a gente considera esses que estão aqui entre portas. Então, por exemplo, 1, 2, 3. Externos, eles já estão representados pelos literais, tá certo? Então, aqui tem o F, aqui tem o G e os demais. Ficou claro? Então, gente, essa é uma outra forma da gente expressar isso. E como que a gente converte isso para uma porta NAND, né? Agora que vai ficar bacana. Então, muito bem, a gente tem 4 níveis. Como que nós vamos resolver isso aqui, gente? Bom, o primeiro passo é o seguinte. Vamos começar a colocar a bolha. Onde que a gente coloca a bolha? Onde tem OR, né? Porque eu estou pensando NAND. Então, eu começo aqui no nível 2. A gente está quase acabando, tá? Peço só um pouquinho da atenção de vocês. Eu não quero passar muito do nosso tempo. Isso é muito cansativo mesmo. Pois se vocês quiserem, a gente repassa na aula que vem, a gente dá um reforço nisso, mas porque esse negócio é muito legal. Então vamos lá. Então eu pego essa porta ou usei De Morgan, neguei, tá certo? Neguei 2 vezes, tá certo? E depois tem esse outro que aqui está, vamos ver. Conservação de bolhas. Pronto. Gente, olha como é que isso aqui ficou elegante, fino. Tá certo? Isso aqui era o original, hein, gente? Olha aqui como é que era. E agora, como está muito mais elegante. Está muito melhor. Aí vocês vão falar, mas eu precisei de colocar esse B barra aqui. É um pouco o comentário que o Pedro colocou, né? Depois a gente tem que fazer essa conta também. Né? Contar, porque aqui o papel está aceitando tudo. Depois, na hora, lá na frente, a gente tem de ver se de fato está compensando um número de portas. Mas, Pedro, de novo eu te lembro que aqui, olha a quantidade de portas aqui que a gente tinha. Tinha ou, tinha AND. Então, a gente sai contando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30. E aqui, quantas que eu tenho? Eu não esqueci dos... Ah, não, peraí. É isso mesmo, 30, né? Eu tinha 5. E aqui quanto que nós temos? Nós temos 5 vezes 4, 20. Então sumiram 10 transistores. Ah, não, mas eu neguei. Então vamos contar. Aqui eu precisei de mais. Eu tinha esses. Eu tinha 30 mais 2 aqui desse inversor, tá bom? Então tinha 32. E aqui, quantos que eu tenho? Eu tenho 22 mais 2. Então, na verdade, eu só aumentei 2. Então, a minha economia daqui para cá ficou em diminuir o número de 8 transistores. Então, valeu a pena. Agora, para NOR, o mesmo exercício. A gente pode fazer, só que agora, para onde que eu vou? Eu vou procurar as portas AND para poder fazer a conversão e aplicar De Morgan. Aqui, obviamente, vai dar aquela mesma situação. Perceba que aqui colocou esse inversor aqui no final, tá certo? Então a gente faz essa conversão entre estas formas. De novo, pega um circuito original, passo 2, coloca bolhas duplas, tá? Utiliza De Morgan e aonde for preciso, talvez a gente tenha de deixar, por exemplo, um inversor, tá certo? Às vezes tem de colocar isso, tá certo? Essa aqui, gente, é uma porta e ou inversão. O que é isso aqui? É uma ideia. Deixa eu fazer um conceito lógico que ele possa fazer essas 3 funções. E ou inversão, né? Ou seja, são múltiplos gates empacotados em um único bloco de circuito. Gente, de novo, a ideia é muito voltada para essa questão de compactarmos, de termos blocos que a gente replica ao longo do circuito e depois só vai roteando esses blocos. Aonde que a gente quer chegar com isso? Deixa eu só ver se isso aqui vai entrar numa série de slides aqui. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque isso aqui eu tenho mais uns 10 slides pela frente. Deixa eu voltar e parar nesse ponto que aqui estava, da conversão, para abrir para algumas perguntas de vocês, e aí a gente termina a aula no horário, porque a gente está exatamente no horário e a gente começou no horário. Deu uma paradinha, mas muita gente perguntou no intervalo. Então, gente,
tem alguma pergunta, eu posso concluir a aula de hoje. Vocês gostariam de fazer alguma ponderação, tratar de algum tema que a gente não tenha coberto na aula, ou questões de natureza da aula em si?